Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, continuar aqui a nossa programação da semana, fazendo aqui a última live aí da semana, que ocorreu, sobre balanço, do primeiro ano, do governo Lula 3, do terceiro ano do governo Lula. E neste bloco, no bloco final, da nossa live, da nossa semana, vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente, A gente conversou bastante aí com as organizações, vamos conversar, com professores, militantes independentes e militantes que têm alguma relação, política com organizações, Então eu estou aqui com o Ivo Tonetti, professor, Santiago, que é militante, atualmente você não está organizado em nenhuma organização, Santiago? Depois, se você quiser se apresentar, você fala. E eu estou aqui também com o Beto, que já esteve aqui no Mesa de Debates. Então, a sequência, do debate de hoje vai ser o Santiago, o Ivo e o Beto. Cada um, 30 minutos aí para fazer o uso da fala. Então vamos começar aqui com o Santiago, depois passo para o Ivo e aí termina com o Beto. Olá, companheiros, eu sou Santiago, eu sou professor da rede pública estadual aqui de São Paulo, sou professor de filosofia na rede pública estadual, fui entregador de aplicativo no começo desse ano, sou estudante de filosofia também na Universidade de São Paulo, tá bom? Atualmente eu não milito em nenhuma organização, a gente está junto com o Beto, inclusive, o Guilherme está fazendo parte também do processo, a gente está se formando um grupo, o Movimento por uma Frente Socialista e Revolucionária, que ainda está caminhando, estou militando por dentro desse espaço atualmente e tal, mas o grupo ainda está bastante em formação, inclusive as pessoas que estiverem assistindo, o professor Ivo, estão convidadíssimos a conhecer essa frente que a gente está buscando se formar a partir de alguns denominadores comuns que penso que vão, inclusive, se expressar aqui no nosso debate de hoje, tá bom? Primeiro, agradecer o convite do Guilherme, o programa Mesa de Debates, tudo mais, muito obrigado. Agradecer o Ivo Toné, por a gente estar debatendo junto, o Beto e tal, acho que saudar os companheiros aí por esse debate que a gente vai fazer, que eu acho que é um debate fundamental, pensar esse um ano de governo Lula, o significado e tudo mais, a gente pensar os próximos passos que a gente pode dar na luta de classes, na militância e tal. Para dar esses próximos passos, é fundamental que a gente pense o significado do que a gente está vivendo atualmente, quais as bases a partir do qual a gente pode pensar os próximos passos estratégicos e tudo mais, pensar a construção de alternativas que se faz cada vez mais fundamental no momento em que várias crises se sintetizam, A gente vive uma série de crises, desde a crise ambiental, a crise geopolítica cada vez mais profunda que a gente vive, Os embates entre grandes potências passam a estar na ordem do dia novamente, nos últimos anos passaram a estar na ordem do dia, a crise... temos que discutir isso, inclusive, se vivemos ainda reflexos da crise que começou em 2007, 2008 e tal, acho que isso é um fator fundamental, a crise da democracia burguesa, as novas tecnologias e seus impactos sociais, toda uma série de elementos disruptivos se sintetizam hoje, e no Brasil se sintetizam a partir de uma superestrutura particular, tipo o governo, essa democracia burguesa degradada que temos, depois, logo após Bolsonaro, com Lula e tal, a gente pensar todo esse espectro, tentar montar um quebra-cabeça para entender ele, para pensar como atuar de maneira transformadora nesse sentido é fundamental. Então também saudar o Guilherme por ter proposto esse debate, acho que eu e todos os outros participantes nos outros dias e tal, porque eu acho que esse debate se faz fundamental. O primeiro elemento que eu queria colocar a partir disso, acho que para entender esse um ano de governo Lula, é buscar dialogar com a ilusão que o petismo constrói para si mesmo e busca espalhar e difundir, sobre o significado do governo Lula, de que Lula viria para resgatar a democracia, recolocar uma ordem, assim, tipo, um nível mínimo de equilíbrio na instabilidade da democracia
da democracia burguesa brasileira e tudo mais, reestabelecer um mínimo de estabilidade mesmo nesse sentido, né? Pensando nisso, né, tipo, depois do caos que tivemos com o Bolsonaro, ainda mais somado o Bolsonaro, a crise do Covid e tudo mais, o governo Lula pode parecer, por vezes, algo extremamente, né, tipo, a comparação faz com que o governo Lula pareça algo muito bom, em algum nível, né, para, tipo, dentro do senso comum e tudo mais. Frente ao caos que existia com o Bolsonaro, o primeiro ano de governo Lula, nesse sentido, pode parecer algo, muito menos ruim do que quando estávamos com o Bolsonaro e tal. Mas daí a gente pensar esses elementos de como a figura carismática de Lula, ela traz uma aparência de normalidade. O que eu tô querendo dizer aqui, né? Tipo, hoje há uma aparência de normalidade frente ao caos que existia com o Bolsonaro, pelo menos na minha avaliação, assim, tipo, de que, no mínimo, né, a democracia burguesa no Brasil sempre foi, desde da redemocratização, no final dos anos 80 e tal, bastante degradada e tal, mas no mínimo temos alguma normalidade aparente frente ao caos que era Bolsonaro. Eu acho que é com esse elemento que é necessário dialogar, pensando que seria um grave erro, acho que qualquer avaliação que parta do pressuposto de que Bolsonaro e Lula não há diferença nenhuma, ou que Lula é pior que Bolsonaro ainda e tal, acho que é um diálogo que a gente não conseguiria dialogar com a classe média progressista, com a classe trabalhadora que confia em Lula e tudo mais, a gente pensar efetivamente, a partir desses pontos, o significado do governo Lula, né? Primeiro, então, pensar isso, essa aparência de normalidade que dá a figura carismática de Lula e as possibilidades que tem dessa aparência de normalidade efetivamente se conseguirem costurar uma normalidade efetiva dentro do que é a democracia burguesa brasileira, já bastante degradada, e o seu grau de degradação aumentando cada vez mais, fruto de uma crise, de uma síntese de crises que se expressam na realidade capitalista de maneira mais global e que se expressam no Brasil nos últimos tempos, em particular, assim. O primeiro ponto a gente pensar, porque é isso, né? A ilusão que o petismo coloca é que Lula vem resgatar uma total normalidade e tudo mais, e a gente pensar as possibilidades disso. Se é possível isso que o Estamos aqui com um pequeno problema, acho que a imagem do Santiago, quer dizer, a imagem do Santiago congelou, né? Acho que a internet está meio ruim aqui, né? Acho que ou a minha ou a dele, né? Aguardamos aqui o Santiago retornar, né, no debate, o tempo dele está congelado, né, para ele, né, para ele voltar aí a fazer sua apresentação, né? Lembrando, né, que ele tem 30 minutos, né, para poder, né, conversar, para poder expor, né, a sua apresentação. Então, enquanto o Santiago aqui volta, né, passando aqui o Pix do Mesa de Debates, né, 385 007 02800 CPF, repetindo aí, 385 007 02800 CPF, lembrando aqui que nós somos uma mídia independente, né? Não recebemos dinheiro nem do Estado, né? Nem do capital privado, então quem puder contribuir, né? A contribuição é de boa ajuda, né? Vou mandar aqui uma mensagem para o Santiago, avisando que ele caiu aqui, né? E vamos ver aqui se ele, né, retorna, né, a exposição, né, dele, né? E lembrando também, né, quem não for inscrito, se inscreva, né, no canal podcast Mesa de Debate Instituto um pouco, né, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, né,
se inscreva, né, no nosso canal, né? Além disso, né, segue a gente nas redes sociais, né? No Facebook, TikTok, Instagram. Essa aqui é a sexta mesa, né, da semana que nós estamos organizando aqui no Mesa de Debates, uma semana aí, né, de final de ano, né, que a gente organiza, né, discussões, né, para a gente fechar o ano, né, e colaborar aí nos debates que precisam serem feitos dentro do campo da esquerda, né. Então já houveram mesas aí, né, durante a semana, e essa é a última, né, com o Santiago, né, que estava falando aqui no canal, na apresentação aqui na live, né, depois seria o Ivo Tonetti e o Beto fecharia, né. Então mandar aqui novamente a mensagem para o Santiago, né. Acho que ele visualizou aqui no meu celular. Então vamos aguardar um pouquinho ele entrar, né, para a conversa aí, para o nosso bate-papo, para nossa última live aí da semana. Então aguardar um pouco ele, né? E além disso nós temos o Padrim, né? www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates, né? O Padrim é outra plataforma, né, de financiamento, né? E que quem puder aí colaborar com o Padrim com qualquer valor ou qualquer, né, presente ou coisa do tipo, fique à vontade, né, que a contribuição é muito bem-vinda, né, que isso ajuda, né, bastante, né, e então vamos que vamos, né, aguardando um pouco o Santiago, né, para ver aí o que aconteceu, né, que ele, né, caiu, né. Ou a gente pode fazer o seguinte, ou a gente pode, né, pular a fala do Santiago, deixar ele por último e passar a fala para o Ivo Tonetti, né, para a gente ir adiantando aqui. Então, Ivo, né, já que o Santiago caiu, tomara que você não caia também e pode continuar a falar. Beleza, obrigado, Guilherme, pelo convite. Um abraço a todos os que estão presentes, assistindo e que poderão assistir a nossa conversa. Olha, como o tempo é muito breve e as questões são muito complexas, eu vou colocar apenas algumas questões. Vou começar com dois pressupostos que me parece absolutamente necessários para fazer uma análise séria da problemática proposta. A primeira é um pouco pegando aquilo que o Santiago estava colocando. Muita gente pretende fazer uma análise do governo Lula comparando com o governo Bolsonaro. E é óbvio que se você comparar esses dois, o governo Bolsonaro, sob todos os aspectos, foi uma desgraceira tão grande que é fácil você comparar com o governo Lula mesmo nesse nível superficial e ver que não são de maneira nenhuma a mesma coisa, que o governo Lula é melhor neste nível inicial do que o governo Bolsonaro. O problema que eu vejo é que atrás disso, esse tipo de análise, esse tipo de comparação não parte de uma perspectiva de classe. Guilherme, eu continuo. O Santiago voltou aí. Continuo. Bom, bem, então, atrás desta comparação... Vou só avisar para o Santiago... Desta comparação... Como é que é? Desculpa aí, peço desculpa aí pela enrolação, só para avisar o Santiago, né, como ele demorou para voltar, né, eu passei a falar aí para o Ivo, né, até porque eu tenho horário para sair. Então o Ivo fala e depois o Santiago, né,
vai aí para a segunda. Tudo bem, vamos lá então. Atrás dessa comparação simplória entre o governo Bolsonaro e o governo Lula está a ideia de que nós vivemos numa sociedade que é, no fundo, composta por muitos indivíduos, muitos grupos, mas que é uma totalidade social sem uma ruptura interna fundamental. É como se a sociedade fosse uma grande família, com muitos problemas e tal, mas todo mundo puxando na mesma direção. Então, se trataria de fazer críticas ao governo Lula, pensando que, no sentido de que ele levaria adiante a totalidade da sociedade. Eu acho que aí há uma questão fundamental. Nós precisamos pensar numa perspectiva de classe, porque classes sociais são um dado da realidade. Eu sei que hoje, nas ciências humanas, praticamente não se usa mais a categoria classes sociais, luta de classes, mas eu acho que é fundamental, porque é um dado da realidade. Existem classes sociais e existe luta de classes. E classes sociais têm objetivos, algumas delas radicalmente diferentes, e é preciso levar em conta isso. Então, nesse sentido, é preciso partir da questão da existência das classes sociais. Ora, as classes sociais nascem a partir do trabalho assalariado. Quem conhece minimamente isto, vou passar por cima apenas fazendo menção disso. Classes sociais nascem a partir do trabalho assalariado no capitalismo. E no capitalismo nós temos esta lógica do capital, que nasce do trabalho assalariado, e que faz com que esta lógica do capital tenha como foco a autorreprodução, não o atendimento das necessidades humanas, mas a autorreprodução do próprio capital. Isso significa que o capital vai... Os capitalistas se apropriam da maior parte da riqueza, deixam para os trabalhadores apenas o suficiente para os trabalhadores voltarem de novo a produzir capital, a produzir mercadorias, enfim, mas isto leva, e a gente tem visto historicamente isso, leva a aumentar gradativamente a desigualdade social. Remarco muito bem isso, porque na análise do governo Lula, isso é importante. A lógica do capital não leva gradativamente a uma melhoria da realidade social, a uma diminuição da desigualdade social. Pelo contrário, a gente está vendo isto, leva a uma concentração de riqueza cada vez em poucas mãos e a concentração de pobreza, seja relativa ou absoluta, nas mãos da maioria. Como esta lógica do capital é incontrolável por qualquer força humana, e como não existe outra força, não há possibilidade. Marx demonstrou isso, e o Messaros volta a enfatizar isso. A lógica do capital de autoacumulação e, portanto, de crise em crise, aumentar a desigualdade social é incontrolável. Pensar que o Estado pode controlar isso é não entender a relação entre Estado e capital. Bom, ao longo disso é que nascem na sociedade capitalista as duas grandes classes sociais, que são a burguesia e o proletariado. Ora, a burguesia tem como objetivo, obviamente, continuar como burguesia, isto é, enriquecer às custas da exploração dos trabalhadores. E para isso ela vai fazer de tudo, usar tanto a democracia quanto a ditadura no momento em que isso for interessante para preservar os interesses dela. Então, por aí, para resumir, por aí não há menor possibilidade de resolver os problemas nem da classe trabalhadora e nem da humanidade. Simplesmente este caminho não existe. Segundo, o objetivo da classe trabalhadora não é simplesmente, claro, imediatamente é ter melhores condições de vida, melhores condições de salário, etc. Mas o objetivo essencial da classe trabalhadora é destruir integralmente, totalmente, o sistema capitalista, a propriedade privada, o capital, o trabalho assalariado, o Estado, todas as categorias. É destruir isto, não é melhorar, não é pensar que gradativamente, especialmente através do Estado, se vai melhorando a situação. Este é o objetivo. E a partir da destruição do sistema capitalista,
construir um sistema comunista. Tem que dar esse nome, sim, e explicar. Eu não vou poder parar aqui, porque o Guilherme vai me macetar por causa do tempo. Mas precisaria explicar aqui, e melhor, porque, veja, comunismo, revolução e sujeito da revolução são categorias que, aos poucos, foram desaparecendo do universo, inclusive da esquerda. Você pensa muito mais em reforma, em melhoria do sistema, do que em uma ruptura radical que faça uma revolução e construa uma sociedade comunista, onde o comum permita que os interesses particulares, individuais, se coloquem de maneira harmônica, não contraditória com o interesse comum. Mas, infelizmente, não dá para explicar melhor, e tem várias lives que falam sobre o que é comunismo. Bom, o segundo, então, a primeira questão é a existência da lógica do capital, com todas as suas consequências perversas, e o objetivo essencial da classe trabalhadora, que não é simplesmente ir melhorando gradativamente esta sociedade. O segundo pressuposto, que precisaria ser trabalhado também com mais ênfase, é a formação da sociedade brasileira. E nós sabemos que a formação da sociedade brasileira foi pela via colonial, levando o Brasil a ser sempre um país dependente, subordinado e articulado subordinadamente com o imperialismo que tenha sido português, inglês ou hoje norte-americano, enfim. Na divisão internacional do trabalho, isso tem um peso fundamental, e na conformação das classes no Brasil. Bom, sistematizando de maneira absolutamente precária. Sob esta lógica da formação do Brasil, dependente, subordinado e articulado com o imperialismo norte-americano hoje, este caminho de levar o Brasil a ser um país desenvolvido, como são os chamados do primeiro mundo, os países da Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, enfim, este caminho não existe. Não há a menor possibilidade hoje, especialmente hoje, mas já não havia ontem, não há a menor possibilidade de levar o Brasil a se tornar um país soberano, independente, plenamente capitalista. Este caminho também está absolutamente bloqueado. Bom, levando em conta isto, agora a gente pode pensar no governo Lula. E seria melhor, se a gente pudesse mais tempo, começar com a história do lulismo e do petismo desde a criação do PT, por volta de 1989, 90, enfim. Porque, na verdade, o lulismo-petismo de hoje é o mesmo, claro que com diferenças, porque a situação internacional também era muito diferente, mas essencialmente é o mesmo. Qual é a proposta do governo Lula hoje? Através de políticas econômicas e sociais, enfim, levar o Brasil a se tornar um país plenamente desenvolvido, um país que gradativamente iria diminuir a desigualdade social e, portanto, se tornar um país chamado desenvolvido, como são os países da Europa Ocidental. Isto implicaria fazer esse processo dentro do processo democrático, né? Permitindo, portanto, que todos puxassem mais ou menos nessa direção. E claro que, como a sociedade implica diferenças entre grupos sociais diferentes, seria necessário articular todas essas diferenças e puxar todo mundo no mesmo objetivo, que é exatamente o que o Lula está pretendendo fazer. E, diga-se de passagem, deste ponto de vista burguês, o Lula consegue fazer exatamente isso, porque ele é um cara carismático. Bom, mas jamais, na fala do lulismo e do petismo, entra a questão das classes sociais. E aí a gente vê que para puxar todo mundo na mesma direção, o Lula está fazendo das tripas coração, está fazendo, mas sempre privilegiando os interesses da burguesia. Veja, os interesses do agronegócio, os interesses do rentismo. Todo mundo sabe que a dívida pública do Brasil consome
mais de 40%, 45%, isto não é tocado. Além das privatizações que favorecem os grupos burgueses. E aí você tem privatização na saúde, em várias empresas, privatização na educação, privatização em saneamento, enfim. Ora, a privatização interessa aos grupos burgueses e não aos interesses da população mais pobre. Além disto, a gente já viu, e isto veio já desde outros governos Lula, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma agora do ensino médio e N outras reformas e políticas que fazem uma coisa, fazem exatamente aquilo que o Lula disse nos primeiros governos dele, só que agora diminuída a questão. O Lula dizia: nunca os capitalistas ganharam tanto dinheiro como nos meus governos. Isto era verdade. Só que, como nos outros governos, a situação internacional era mais favorável, sobravam as migalhas para os pobres. E é isto que continua existindo hoje. As migalhas continuam, só que as migalhas hoje são menores. Porque neste embate entre o trabalho e o capital, entre a burguesia e a classe trabalhadora, diante da crise atual, que é uma crise, como o Santiago estava já referenciando, uma crise brutal em todas as esferas econômicas, política, social, ideológica, cultural, pessoal, em todas as esferas. Esta crise, de lá do governo Lula, que foi muito próximo, hein? Até esta crise hoje está se intensificando de uma maneira tal que tende a levar à destruição da própria humanidade se ela não for superada pela classe trabalhadora. Então, nesse sentido, o que está sobrando para a classe trabalhadora, para a população mais pobre, é muito pouco, porque a burguesia precisa necessariamente sugar o sangue dos trabalhadores. Veja, um salário mínimo que vai de 1.320 a 1.000, possivelmente 1.400 e pouco, é uma miséria, é apenas para manter a classe trabalhadora trabalhando e produzindo capital. Mas é o sugar o sangue da classe trabalhadora. Diante de tudo isto, a pergunta que não quer calar. Por este caminho, a gente poderia dizer que o governo Lula está levando gradativamente o Brasil a se tornar um país cada vez menos desigualitário. Se estaria por este caminho levando o Brasil a se tornar um país efetivamente desenvolvido? Bom, veja, por isso que eu coloquei os pressupostos antes. Se são verdadeiros os pressupostos que eu coloquei antes, este projeto Lula, não importa o que ele faça, e ele está fazendo muito pouco, porque não mexe nas questões fundamentais, não importa o que ele faça, é um caminho absolutamente inviável. Lembrando aqueles dois pressupostos antes. A lógica do capital não é controlável. Ela vai levar sempre, no sentido geral da humanidade, a aumentar a desigualdade social e a produzir cada vez mais problemas sociais mais intensos. Por outro lado, a inserção do Brasil no concerto internacional, na divisão internacional do trabalho, a partir da sua formação pela via colonial, tem esse caminho barrado. Isso não é uma possibilidade real, por uma razão muito simples. A burguesia brasileira, que sempre esteve associada, subordinada à burguesia internacional, não tem o menor interesse em levar adiante um conjunto de políticas econômicas e sociais que poderiam, teoricamente, levar o Brasil a se tornar um país do primeiro mundo. A burguesia não tem interesse nisto. Ela está muito bem, ela aumenta cada vez mais a sua riqueza e, portanto, não tem
não tem como levar o Brasil a se tornar um país independente e soberano. Para isto, ela teria que bater de frente com o imperialismo norte-americano. Qualquer um que analise sensatamente vê que a burguesia brasileira não está interessada em fazer isso, porque ela está muito bem em consórcio com o imperialismo norte-americano. Pode ter as suas diferenças, que obviamente existem entre os vários sócios do imperialismo, mas nada absolutamente fundamental. E, além disto, uma das coisas mais perversas que o Lula fez e continua fazendo, eu digo Lula, mas é o lulopetismo, esta proposta toda é transformar a classe trabalhadora em meros clientes do Estado. Não é organizar a classe trabalhadora de modo independente e com consciência de classe no sentido de levar adiante a sua luta de superação radical do capital. E Lula disse muito claramente nos primeiros governos: eu não sou socialista. O PT, que no começo começou com um tom, digamos, mais crítico do capitalismo, aos poucos foi se tornando um partido cada vez mais da ordem. E um partido que eleitoralista sempre, e que leva os trabalhadores apenas a serem massas de manobra para eleger deputados, senadores, etc. E depois diz para vocês o Bolsa Família, o Bolsa disso, Bolsa aquilo, migalhas, enfim. Mas esses governos, tanto os anteriores do PT quanto o atual, produz uma profunda desmobilização da classe trabalhadora, uma profunda desmobilização prática e teórica, porque introjeta na cabeça das pessoas a ideia não de luta coletiva, de luta de juntar as suas forças para atingir o seu objetivo, mas apenas para fazer conseguir determinadas melhorias através de determinadas pequenas políticas públicas, e com isto os trabalhadores nunca são, isso é constatável, os trabalhadores, nem nos outros governos Lula, nem neste, nunca foram chamados para sequer apoiar. Olha, eu acho que os trabalhadores não devem fazer isto, não. Mas eles nunca foram chamados sequer para apoiar as medidas, digamos, que seriam mais avançadas do governo Lula. Mas, para terminar, este caminho de tomar o Estado, para, através do Estado, levar o país a ser um país desenvolvido, levar um país a diminuir gradativamente a desigualdade social, está absolutamente bloqueado. Não existe esse caminho. O caminho da classe trabalhadora tem que ser necessariamente um aumento da consciência de classe e da auto-organização independente. Lamentavelmente, a situação em que nós nos encontramos hoje não é das mais favoráveis. Não é mesmo. Mas as questões fundamentais não saem do lugar. É preciso destruir o capital, é preciso destruir o Estado. E isto só é possível de ser feito pela classe trabalhadora, porque ela é o único sujeito interessado nisto. E ela nas suas lutas, terá que adquirir uma consciência de classe, uma consciência dos seus interesses e dos interesses contrários da burguesia, de tal modo a ir articulando as lutas imediatas, particulares, parciais, que são justas e necessárias, com a luta pela superação desse sistema social, não a luta pela melhoria gradativa desse sistema social. Bom, com isso, eu sei que eu deixei mais buraco do que deveria, mas termino aqui a minha fala. Obrigado. Maravilha, agora repasso, né, a bola aí para o Santiago aí poder continuar a sua fala, né? Só que, Santiago, antes de você continuar, se você não se importar,
né, em vez de 30 minutos, fazer 25, né, por conta, né, que você já iniciou, né, então fique à vontade. Não, tudo bem, claro, me desculpar aqui com os companheiros, caiu a internet aqui em casa, daí putz, tive que retomar tudo. Bom, mas vou já colocar alguns pontos aqui, assim. Bom, debatendo com o que o Ivo coloca e tal, e reivindicando o nome do programa, né, mesa de debates, dialogar com um ponto que eu acho fundamental, assim, uma diferença, mas eu acho que a gente tem que explorar as diferenças aqui, né, tipo, isso faz avançar o debate, pá. Que é o elemento de que seria simplório diferenciar Bolsonaro, o governo Bolsonaro, do governo Lula, por exemplo, né? Eu penso que não, eu penso que, para falar a verdade, isso é o fundamental. Diferenciar o governo Bolsonaro e diferenciar o governo Lula é a chave da análise tática e estratégica, que parte do fundamental da arte de analisar tática e estrategicamente uma determinada configuração da luta de classe, uma determinada expressão dela, pensando a luta de classes como luta mesmo, como havendo um campo de batalha em que classes inimigas, e daí reivindicando muito isso que o professor Ivo coloca, de que temos que partir desse elemento estrutural das diferenciações de classe, mas parte fundamental da análise aqui é entendendo que estamos num campo estratégico, estamos num teatro de operações onde se desenrola um conflito, uma guerra de classes, em última instância, a gente analisar as configurações particulares da luta de classes, como elas se expressam, não é um pormenor, não é uma verruga na cara, é o fundamental. Daí, a gente partindo desse elemento mais estrutural, das diferenciações de classe, de que o Estado é um Estado que representa determinados interesses de classe, da classe capitalista dentro da sociedade burguesa e tudo mais, a gente entender as configurações particulares através do qual o Estado está se organizando em cada momento específico, é chave para a gente poder movimentar, ou pelo menos buscar movimentar as nossas peças no campo de batalhas da luta de classes. Assim, a gente não pode partir de uma diferenciação por demais abstrata. São necessários elementos mais gerais e abstratos, mas é necessário para pensar estrategicamente a gente ir concretando eles o mais analisando as especificidades do momento de maneira mais profunda. A partir disso, diferenciar Bolsonaro de Lula, entendendo que, obviamente, os dois são parte dos instrumentos de dominação com que contam os capitalistas no país. Isso é fundamental. Partir desse pressuposto é fundamental, mas esse é só o primeiro momento. Entender que, apesar dos dois serem instrumentos da dominação burguesa no Brasil, são instrumentos distintos com que a burguesia conta para garantir a sua dominação. Um que representa elementos mais diretamente autoritários, que flertam, para dizer o mínimo, né, com a ruptura do regime democrático no Brasil, através do qual atualmente a burguesia, apesar da sua degradação, mas o regime ainda através do qual a burguesia organiza a sua dominação de classe no Brasil, e outro que busca ser instrumento da conciliação das contradições. Obviamente, essa conciliação é impossível, concordo com o professor Ivo também nisso, mas ela é impossível em última instância e não em cada momento particular. Em cada momento particular, por vezes, é possível buscar superestruturalmente conciliar interesses que, em última instância, são inconciliáveis. Lula representa essa tentativa da burguesia. E acho que é com isso, e daí resgatando o que eu estava colocando primeiramente, assim, essa é a ilusão que o petismo conta para si mesmo e busca difundir para os setores que o apoiam, né? Que Lula poderia resgatar a sua política de conciliação de classes dos seus 2 primeiros mandatos novamente nesse momento, certo? Pensar, eu acho que fazer uma análise do que é o governo Lula hoje é comparar o governo Lula, o Lula 3, assim, digamos, com os que foram os 2 primeiros mandatos de Lula. Vou colocar uma perspectiva aqui, acho que é um debate com os companheiros daí, que os 2 primeiros governos de Lula, pelo menos me parece assim, foram os momentos de maior conciliação de classes na história da República, como mínimo. Assim. Foi o momento em que a burguesia conseguiu exercer um setor representante, um aparato hegemônico da burguesia, como o PT, por meio desse regime democrático degradado burguês que existe no Brasil, conseguiu exercer a maior hegemonia social e conciliar, dentro da superestrutura, esses interesses, em última instância, e estruturalmente inconciliáveis, certo? A ilusão que conta o PT hoje para si mesmo e para os outros
é que Lula poderia resgatar essa conciliação de classes dos seus 2 primeiros governos, certo? Frente ao caos que foi o bolsonarismo durante seu governo, Lula seria o resgate do que foi, inclusive constando uma mentira sobre o que foram os 2 primeiros governos Lula. Obviamente foi um momento de maior conciliação de classe, pelo menos me parece, mas isso não quer dizer, obviamente é isso, né? Que não quer dizer que não existiam conflitos, que não existiam contradições. O que o governo Lula tenta contar sobre os 2 primeiros mandatos de Lula, como se o Brasil fosse quase uma potência capitalista, como o Ivo está colocando aqui, é obviamente uma mentira. Mas mesmo aquele nível de conciliação de classes que existiram nos 2 primeiros mandatos de Lula, hoje são impossíveis de serem resgatados. Acho que esse é o ponto que eu quero colocar aqui para a gente entender, certo? Essa é a grande ilusão que o petismo busca contar para si mesmo e para os seus apoiadores. Primeiro, partir de alguns elementos para entender isso. Primeiro, se ainda vivemos elementos da crise que começou em 2007, 2008, assim, acho que é sempre difícil falar de uma crise, se vivemos elementos da crise que começou em 2007, 2008, teríamos uma crise já de 15 anos, né? É sempre relativamente problemático falar isso e não cair num catastrofismo muito extremo, de crise final do capitalismo, todo esse debate que foi muito presente na história do marxismo, desde a Segunda Internacional até, permeou a história do marxismo, né, de que existiria uma crise final do sistema ou algo assim e tal, num determinismo econômico vulgarizante, em última instância, né? Mas a gente pensar que a crise de 2007, 2008, que começa nos Estados Unidos, depois se espraia ao longo para todo mundo, se difunde por todo mundo, é uma crise estrutural do sistema. Acho que diferenciar as crises estruturais das crises cíclicas do sistema capitalista, e com essa ideia de crise estrutural também muito debatida, diferenciar de uma perspectiva que eu vejo como catastrofista, como se ligando de uma maneira mais sofisticada filosoficamente, mas se ligando a essa ideia de crise final do sistema, que me parece ser a ideia, por exemplo, que se expressa no Mesaros e tal, a crise estrutural do sistema é uma crise do qual não haveria alternativa possível e tudo mais, o sistema vai em declínio quase linear, para uma outra perspectiva de crise estrutural que vai ser desenvolvida por Mandel, depois por Michel Anglietta e tal, da escola regulacionista francesa, como crises estruturais, a diferenciação das crises cíclicas do sistema, como crises de um regime de acumulação, de uma forma de estruturação da acumulação capitalista que se colocava a nível internacional, certo? Então, até do final dos anos 80, pelo menos, em meados dos anos 80, até essa crise, daí passando pela queda do Muro de Berlim, inclusive, se formou uma forma é uma redundância, né? Mas, bom, se estruturou uma forma de acumulação, de regime de acumulação no sistema capitalista a nível internacional, no qual houve uma financiarização cada vez maior da economia dos países imperialistas ocidentais e uma transferência do parque industrial para os países do leste asiático, China como um deles, mais os tigres asiáticos dos finais dos anos 90 e tudo mais, e uma simbiose entre as economias desses países, em última instância, no qual esses países os países asiáticos passavam a ser os produtores em última instância, enquanto o centro financeiro da economia capitalista internacional se colocava nos países do Ocidente, Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. Isso criou um nível de estabilidade, e a partir disso também a queda do Muro de Berlim, a vitória brutal, num determinado momento, do imperialismo sobre as forças antagônicas que se colocavam naquele momento, né? Tipo, não uma vitória final, nada disso, mas uma vitória de um nível importante, assim, que até hoje tem reflexos na luta de classe, certo? Então, existiu essa simbiose entre essas economias desses países e, a partir disso, um nível de estabilidade nas relações internacionais, um nível de capacidade dos capitalistas imporem os seus projetos e as suas perspectivas para a classe trabalhadora e tudo mais, a onda neoliberal que se espalhou pelo mundo inteiro e tudo mais. Esse regime de acumulação, e isso se impactou muito na América Latina em geral e no Brasil em particular, o ciclo das commodities no começo do século XXI, né, nos anos 2000, no começo dos anos 2000 e tal, e isso permitiu um crescimento econômico, e no Brasil também em particular, a partir de uma luta de classes cada vez, o Brasil sendo um pouco contracíclico nesse sentido, né, uma luta de classes relativamente
expandida no Brasil, do qual o PT, com todas as contradições, era representante institucional em última instância, a eleição de Lula leva a esse elemento, né, de que finalmente a esquerda chegou ao poder e tudo mais, então passa a ter um nível de estabilidade da dominação burguesa a nível internacional e no Brasil em particular, que permitiu esse desenvolvimento de uma política de conciliação de classes bastante aguda. Foi possível por conta de da síntese desses elementos no começo dos anos 2000 e que se espraiou um pouquinho. O Brasil também foi contracíclico durante os primeiros momentos da crise capitalista internacional, né? Ainda em 2009, 2010, o Brasil crescia, tinha um crescimento econômico relativamente grande e tal. Então, pensando isso, como essa situação internacional de crescimento econômico, de relações relativamente harmônica entre as potências capitalistas e tudo mais, por exemplo, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio e tudo mais, a busca do imperialismo estadunidense de trazer a China para o seu círculo de influência e tudo mais, uma relação relativamente estável entre Estados Unidos e Rússia e tal, todo um sistema internacional que era bastante estável naquele momento e que se rompe com a crise capitalista de 2008, de 2007, 2008, e que tem se aprofundado cada vez mais esse elemento de crise, certo? Tipo, aquela estabilidade que existia nos 2 primeiros mandatos de Lula se esvaiu de forma bastante profunda. Então, acho que pensar esse elemento de os petistas buscando resgatar aquele momento anterior, criando uma ilusão sobre o que foi aquele momento anterior, mas ainda assim, mesmo com a ilusão, tentando resgatar aquele momento numa situação que é totalmente distinta. Certo? Tipo, numa situação onde, se a gente não pode falar de uma crise econômica constante e tudo mais, acho que é uma coisa a se debater, como mínimo, há um crescimento econômico a nível global muito menos profundo. Assim. Tipo, a economia capitalista, ela tem, apesar das crises que houveram esse ano, por exemplo, a quebra do Credit Suisse e tudo mais, de alguns bancos no Vale do Silício e tal, a economia capitalista tem uma certa estabilidade no momento, mas uma estabilidade por baixo, certo? Uma estabilidade que não é de crescimento econômico, mas uma estabilidade de um crescimento extremamente magro e minguado. Crises entre potências num nível que a gente não vê há 50, 60 anos, certo? Tipo, o nível de tensões entre as potências capitalistas, entre as potências, a potência ascendente, né, a China, e a potência declinante, os Estados Unidos, é um nível de contradições extremamente profundo que leva a gente poder pensar perspectivas de conflitos entre potências e guerras, efetivamente, de uma maneira que a gente não via desde os anos 60, 70 do século passado. Então, esse primeiro elemento para pensar como a situação internacional é muito mais distinta. Por exemplo, um elemento através do qual Lula busca criar uma marca no seu governo e que o petismo tentou explorar como marca nos seus 2 primeiros mandatos, né, nos 2 primeiros mandatos de Lula, que seria a inserção internacional de Lula. Lula é uma figura carismática que efetivamente transcende o Brasil, né? Tipo, é uma figura carismática que consegue ter impacto a nível internacional. Só que se nos primeiros anos 2000 Lula podia ser chamado de o cara pelo Obama e tudo mais, podia aparecer como uma figura relativamente neutro, representante de uma potência ascendente que está tirando milhões da miséria e tudo mais, e ser querido por todos os setores, do setor de Bush, se reunindo com Bush e também sendo considerado uma figura importante, Obama na esquerda da política estadunidense, aparecer para setores amplos como uma figura positiva. Hoje, com as tensões internacionais, Lula navega em águas quando ele quer aparecer internacionalmente, em águas muito mais tortuosas. Por exemplo, Zelensky, a todo momento, dando estocadas em Lula por não se posicionar ao lado da Ucrânia e vice-versa e tal. Lula fazendo bloco com Rússia e China em relação aos BRICS, mas tentando se colar ao Partido Democrata Estadunidense ao mesmo tempo, com o Biden discutindo a questão da regulação dos trabalhos por aplicativos. Então, Lula busca colocar esse peso no cenário internacional numa situação que é muito mais crítica do que a situação anterior. Se pode aparecer como algo positivo, né, frente ao isolamento total
que teve o Brasil a nível internacional no governo Bolsonaro rompendo com praticamente todo mundo, com um discurso que beirava as raias da loucura mesmo, assim, né, e afastava ele de toda a comunidade internacional. Lula busca recolocar essa inserção internacional do Brasil, mas num momento muito mais crítico do que anteriormente, certo? Então, como isso é uma impossibilidade, e daí pensando isso também em relação ao cenário que se coloca aqui nas Américas, na América do Sul, particularmente, Lula busca aparecer como essa figura de liderança na América do Sul, mas numa situação muito mais crítica, onde a extrema-direita é eleita na Argentina agora. E o que vai significar isso na política interna brasileira, por exemplo? Conflitos no norte da América do Sul, agora, entre Guiana e Venezuela, que era algo assim, tipo, inimaginável há pouco tempo atrás. A possibilidade de eleição de Trump nos Estados Unidos no ano que vem. Ano que vem tem eleição nos Estados Unidos e é muito possível que Trump seja eleito. E como isso vai influenciar na política nacional, nesse sentido, né? Na política nacional do Brasil. Vai ter alguma influência, certo? Trump vai apoiar e vai difundir Bolsonaro. Então, esse primeiro elemento eu acho que é chave para pensar esse segundo mandato de Lula, esse terceiro mandato de Lula, né? Segundo ciclo de Lula no governo, de como essa ilusão que o petismo busca construir para si, de que é possível resgatar a conciliação de classes do começo do século XXI, é uma ilusão nesse sentido, é um auto-engano frente a uma situação que é muito mais crítica, primeiro nesse elemento do cenário internacional e da crise econômica que existe, do cenário econômico muito, como mínimo, né, para não falar necessariamente de crise, mas de um cenário econômico muito mais instável. Um outro elemento para se pensar é a crise da democracia burguesa, relacionando com isso, né? Tipo, se no começo do século XXI vivemos o auge da difusão da ideologia da democracia burguesa, assim, foi o momento em que a democracia burguesa possivelmente esteve mais difundida ao redor do globo, assim, tipo, então existia todo um espectro de confiança na democracia burguesa no Brasil, que hoje já não é mais, não só no Brasil, a nível internacional, que hoje já não é mais igual como foi no começo do século XXI. A nível internacional, a democracia burguesa vai se degradando, certo? Tipo, como expressão dessa crise estrutural do sistema, o reflexo superestrutural disso é uma degradação cada vez mais aguda da democracia burguesa a nível internacional e no Brasil, certo? Se no Brasil vivíamos, quando da primeira eleição de Lula, ainda reflexos do processo de redemocratização e tudo mais, de uma estabilidade institucional no Brasil que talvez nunca tinha existido antes na história do país, da República no Brasil, e o petismo foi a coroação praticamente disso, né? Tipo, até hoje os meios de comunicação burgueses usam como exemplo a transição do governo FHC para o governo Lula como um exemplo de transição institucional bem sucedida em algum nível e tudo mais. Isso não existe mais nem a nível internacional. A democracia burguesa está cada vez mais degradada no mundo inteiro, certo? Tipo, fenômenos como Orban, Trump, Milley, Bolsonaro e tudo mais que mostram isso, quanto no Brasil, certo? Tipo, o governo Bolsonaro como expressão mais particular, o impeachment de Dilma Rousseff e tudo mais, com todas as diferenças que possam ter, pensar nele como um elemento de crise da democracia burguesa no Brasil, de crise bastante aguda da democracia burguesa no Brasil. Então, todos esses a síntese desses dois elementos, uma crise estrutural, uma crise geopolítica cada vez mais aguda, que não pode replicar o momento que foi o começo do século XXI a nível internacional, dentro do qual o primeiro governo petista se expressou. A crise da democracia burguesa a nível internacional e no Brasil também mostram como essa ilusão do petismo de que é possível resgatar a forma que foi e a estabilidade que teve o regime de conciliação de classes estabelecido pelo PT nos 2 primeiros mandatos de Lula, hoje é impossível. Certo? Acho que pensar esse elemento é chave para a gente entender isso, entender as nossas tarefas, entender as tarefas da esquerda que se pretende revolucionar e tudo mais, que faz uma diferenciação, eu acho essencial fazer uma diferenciação para dialogar com amplos setores da classe trabalhadora, dos setores mais pobres, da classe média progressista. Fazer uma diferenciação entre Bolsonaro e Lula, isso não é um pormenor, a gente tem que entender que Lula, dentro do espectro do regime democrático burguês brasileiro,
há uma aparência de que Lula é menos ruim que Bolsonaro, certo? Mas isso não quer dizer que devemos baixar a guarda. Esse é o elemento chave, porque qual é a chave aqui, o aspecto essencial a entender? Que na medida em que, estou caminhando, 5 minutos finais, né? Que na medida em que existe uma crise estrutural do sistema, essa política de conciliação de classes do petismo, antes dela resolver os problemas estruturais, ela cria espaço para que a direita ganhe cada vez mais posições para dar um golpe agudo no Brasil, certo? Tipo, para se recolocar no poder de maneira ainda mais estável do que foi com o último governo Bolsonaro, nesse sentido. Acho que essa é a questão chave. A questão é entender a diferença entre Lula e Bolsonaro, mas entender que Lula... o problema de Lula não é que ele é igual a Bolsonaro. O problema de Lula, do novo governo Lula, é que ele prepara uma nova, pelo menos como eu entendo, uma nova investida da extrema-direita ainda mais radical do que a investida anterior. Se essa extrema-direita que se expressou em Bolsonaro teve um crescimento enorme nos 2 primeiros governos de Lula, e a gente deve partir desse pressuposto, essa extrema-direita, então, tipo, esse avanço dos evangélicos, esse avanço do agronegócio e tudo mais, foi imenso durante os 2 primeiros governos de Lula e no governo Dilma. O Centrão mesmo se formou em torno do apoio, foi o PT que formou o Centrão, em última instância, né? Eu acho que isso é essencial da gente ter claro. Então, o PT empoderou, para usar uma expressão bem utilizada atualmente, esses setores. E, novamente, o PT empodera esses setores. Acho que esse é o elemento chave da gente entender no momento. E, a partir disso, como Lula, e um terceiro aspecto teórico que eu queria colocar, a possibilidade da superestrutura até certo ponto contradizer as crises estruturais. Lula é uma figura carismática de proporções muito grandes. Nesse sentido, ele consegue dar uma aparência de normalidade num momento em que não há normalidade nenhuma. E esse é o grande risco que a gente tem aqui, tá ligado? Que ao dar essa aparência de normalidade, terminando, né, já indo para o final, bastante aqui. Ao dar uma aparência de normalidade, Lula desarma a esquerda. Esse é o elemento chave, assim. Tipo, frente ao que foi, comparando com o que foi o governo Bolsonaro, parece que estamos numa democracia burguesa mais ou menos normal, só que não há nada de normal nesse momento, esse é o elemento chave. A esquerda se desarma, baixa a guarda, e isso permite que a direita, crescendo cada vez mais, ela possa dar fazer uma ação ofensiva incisiva num próximo momento, no qual a esquerda esteja totalmente despreparada. Eu acho que é esse o elemento chave que a gente deve entender nesse momento, assim, por que devemos ser uma oposição revolucionária, Lula, com independência de classe e tudo mais? Não porque não diferenciamos Lula e Bolsonaro, mas porque entendemos que Lula, apesar de diferente de Bolsonaro, prepara algo ainda pior que Bolsonaro para o próximo momento. Acho que essa é a chave para a esquerda entender os seus movimentos táticos e estratégicos no próximo momento e como a gente deve aproveitar, esse é o que nós devemos tirar de lição desse momento e ter como risco ao mesmo tempo, né? De entender que a gente deve aproveitar esse momento de relativa aparência de normalidade, de estabilidade, de equilíbrio instável da democracia burguesa no Brasil, para se organizar o mais rápido possível. Porque a direita está se organizando. A gente deve entender que existe um risco da extrema-direita, porque esse é um dos principais riscos do discurso petista atualmente, de que a extrema-direita foi derrotada, certo? E o que a gente deve ter claro, a extrema-direita não foi derrotada e o governo Lula prepara atitudes e ações ainda mais radicais, ainda mais arriscadas da extrema-direita contra os trabalhadores, os setores mais pobres e as organizações de esquerda. Então a gente deve aproveitar esse momento de normalidade, de aparente normalidade, não tem normalidade nenhuma, né? Mas de aparente normalidade para se organizar o mais rápido possível, para quando houver uma crise das formas de dominação que estão se expressando no Brasil atualmente, e apesar da superestrutura poder, em alguns momentos, contradizer os elementos mais estruturais, isso é sempre muito relativo, em última instância as estruturas se impõem. Quando vier uma nova crise da dominação burguesa no Brasil, a gente está minimamente preparado, assim como a direita está muito mais preparada nesse momento, mas a gente está minimamente preparado para buscar dar uma alternativa, certo? Quando ela puder ter algum eco maior dentro dos ouvidos da classe trabalhadora e dos demais setores explorados na sociedade brasileira.
Muito bem, muito obrigado aí, Santiago. Agora passo a bola aí para o Beto fazer uso aí dos 30 minutos, né, de intervenção aí no debate. Obrigado, Guilherme. Saudar aqui professor Ivo, saudar Santiago, próprio Guilherme pela organização do debate, os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui nesse debate, que vão acompanhar posteriormente, porque o debate fica gravado. Eu sou o Beto, sou cientista social de formação, trabalho como professor de alemão e de francês, e sou militante político já há algumas décadas, e vou fazer minha intervenção aqui partindo do que falou aqui o professor Ivo, do que falou Santiago, porque em linhas gerais tenho bastante acordo com o que foi colocado por eles, e então, para não ficar uma coisa repetitiva, vou partir da fala deles, levantando alguns elementos que eu acho que são prioritários e são mais importantes para a gente fazer essa avaliação, que é aqui o nome do debate, que é uma avaliação do primeiro ano do governo Lula, que, como foi dito aqui, não é o primeiro ano, né? É o 9º ano já. O governo Lula teve 2 mandatos, né? Primeiro mandato de 2002 a 2006, segundo mandato de 2006 a 2010, e agora retomando esse mandato, terminando seu primeiro ano do 3º mandato, né? Eu vou fazer uma intervenção um pouco mais política, no sentido da minha militância propriamente dita, porque eu fiz parte de um movimento lá em 2002, que foi um movimento de ruptura, logo no começo do primeiro governo Lula, e foi um movimento que redundou na criação do PSOL. Eu fiquei durante 20 anos militando no Partido dos Trabalhadores, na década de 80 e na década de 90, e logo no começo dos anos 2000, quando a gente, ainda no Partido dos Trabalhadores, percebia o rumo que o governo Lula estava, a formação do primeiro governo Lula estava tomando, já como bem lembrou o professor Ivo aqui na fala dele, na sua própria formação ali em 2002, a partir do momento que ele ganha as eleições, ele bota ali um banqueiro ali no Banco Central e no Ministério da Fazenda, coloca aí um latifundiário, um representante do latifundiário no Ministério da Agricultura, coloca um empresário, grande empresário do Ministério da Indústria e Comércio, e já começa ali, então, desde o começo do seu primeiro mandato, lá atrás, a sinalizar essa política de conciliação de classes, coisa que já vinha sendo preparada nos anos e nas décadas anteriores. Eu me lembro muito bem que, na minha época de estudante de Ciências Sociais na PUC, primeiro Direito e depois Ciências Sociais na PUC, onde eu era do núcleo do Partido dos Trabalhadores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e nós estávamos ali encaminhando o movimento pelo Fora Collor. Eu me lembro perfeitamente que naquele ano de 1991, 1992, onde nós, estudantes, jovens, militantes, estávamos ali já organizando e articulando o movimento pelo Fora Collor, que redundou, que desembocou na derrubada do Collor, a direção do PT naquela época já era contra essa movimentação nossa. Nós tivemos que, num primeiro momento, nos insurgir contra a própria direção do nosso partido, que era o Partido dos Trabalhadores, lá no começo dos anos 90, para poder desencadear e potencializar o movimento do Fora Collor, que tinha feito todas aquelas barbaridades que nós vimos logo no começo do Collor, que foi o confisco da poupança e uma série de outras barbaridades ali. E nós, então, já começamos ali naquele momento a perceber que o Partido dos Trabalhadores não se colocava mais como um instrumento de transformações radicais da sociedade brasileira, que era tão necessário naquele momento e hoje mais ainda. Porque, como foi lembrado aqui, como foi dito aqui pelos debatedores, pelo professor Ivo, pelo Santiago, nós vivemos num país onde existe uma das maiores concentrações de renda do planeta, onde o 1% mais rico do país detém riquezas
em estudos recentes que foram divulgados, de 35%, 40%, 45% da riqueza nacional, e onde a grande massa dos trabalhadores fica com as migalhas, como foi bem lembrado aqui. Então, para fazer as mudanças estruturais profundas e radicais que esse país necessita, nós precisamos de instrumentos, de ferramentas que preparem a classe trabalhadora nesse sentido. E nós vimos lá, então, nos anos 90 já, que o Partido dos Trabalhadores não se propunha mais a esse papel. Já estava ensaiado ali, nos anos 90, esse caminhar em direção a uma política de conciliação de classes que, no limite, mantém a estrutura do país, mantém a dominação e essa superexploração da classe trabalhadora feita pela burguesia brasileira. E nós temos um agravante atualmente que além da superexploração da classe trabalhadora, a superexploração da natureza. O professor Ivo lembrou isso no começo da fala dele, onde ele diz que nós colocamos em risco a própria existência da espécie humana se a gente continuar com um capitalismo avassalador, superexplorador, não só da classe trabalhadora, mas inclusive e principalmente da natureza. Esse é um elemento novo que nós temos aqui nos últimos anos, nas últimas décadas, que não estavam colocados com essa urgência há 3, 4, 5 décadas atrás. Então, esse é um elemento que nós temos que aprofundar os nossos estudos, certo? Que o avanço avassalador do capitalismo, além de superexplorar a classe trabalhadora, superexplora a natureza. E isso cria as condições difíceis para a continuidade físico-química e biológica, para a própria existência da espécie humana no planeta Terra. Então, esse é um elemento novo que nós temos que nos debruçar, e o marxismo tem que fazer esse debate, e o próprio Marx e o Engels lá atrás, nas suas reflexões, já tinham elementos, já tocavam nessas questões. Obviamente, essa problemática não era colocada com a urgência que coloca hoje, mas lá atrás, esse elemento já era colocado em reflexão pelo próprio Marx e pelo próprio Engels, quando eles avaliavam historicamente algumas sociedades, algumas civilizações que tinham passado por dificuldades por superexplorar a natureza ali, né? Eles citavam ali algumas sociedades que passavam por dificuldades, por superexplorar a água, pelo desmatamento exagerado, pelo processo de desertificação, enfim. Então é só a gente retornar. E depois vários outros pensadores marxistas vieram desenvolvendo essa reflexão, né? Até os dias de hoje, Michel Lovy, John Bellamy Foster e tantos outros, né? Koei Saito atualmente, enfim. Então é importante que a gente coloque esse elemento da crise ambiental junto com todas as outras crises que foram colocadas, a crise social, a crise, todas as crises que nós temos vivido, né? A própria questão da agudização do racismo, a questão da misoginia, a questão indígena colocada com força, enfim, são vários elementos, a população LGBT, enfim, todos esses elementos têm que ser colocados e aprofundados na nossa reflexão. Então, voltando agora para a nossa percepção lá de trás da década de 90, de que o PT já não era esse instrumento de transformação, essa ferramenta necessária para a transformação radical que a sociedade brasileira tanto necessita por conta desse passado todo genocida, escravocrata, colonizador, como muito bem colocou o professor Ivo aqui no começo da fala dele, e Santiago aprofundou. Então, veja, no começo dos anos 2000, quando Lula forma seu primeiro governo, e a gente já percebe essa concretização de um ensaio que já vinha sendo tomado nos anos anteriores, nas décadas anteriores, nós, então, rompemos, abrimos, num primeiro momento, uma fração pública no Partido dos Trabalhadores, 2002 e 2003, e começamos a trabalhar a construção de uma nova ferramenta, de um novo instrumento que poderia representar essa necessidade de radicalização e de aprofundamento da luta de classes para poder fazer as transformações necessárias para a classe trabalhadora poder se livrar
dessa superexploração e também preservando a natureza e as condições de vida da espécie humana. Então, por isso que nós, naquele momento, começamos a trabalhar a construção de um novo partido, no primeiro momento, um movimento, e que desembocou no partido que viria a ser o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. E logo nesse primeiro momento, onde a gente, então, foi expulso do Partido dos Trabalhadores e passamos a trabalhar a construção do PSOL, coletando assinaturas e todas aquelas dificuldades que nós temos no Brasil para conseguir construir um instrumento e uma ferramenta, por conta das dificuldades que a própria burguesia, a legislação colocam, porque não há, obviamente, interesse da parte da burguesia, de setores dominantes, para que haja a construção de ferramentas, já visto em que vários dos nossos partidos, das nossas ferramentas, atuam sem condições de participar do debate mais amplamente em época eleitoral, porque não são dadas as condições. Eles praticamente vetam a participação dos partidos mais radicais, que propõem maior transformação social, nos debates públicos que atingem a grande massa. Obviamente, não há interesse por parte da burguesia que domina a maioria do parlamento. Então, veja, ato contínuo a nossa expulsão do Partido dos Trabalhadores do começo dos anos 2000 para a construção do PSOL, Lula, no seu primeiro governo, faz uma aliança com quem? Faz uma aliança com um partido progressista, o PP, que naquela época era composto por duas figuras, uma delas era o Maluf e a outra figura era justamente o Bolsonaro. Bolsonaro e Maluf eram duas das principais lideranças do Partido Progressista naquela época, e Lula, então, faz uma aliança estratégica com esse partido, porque já estava na linha da construção da conciliação de classes. E aí, então, eu fortaleço o argumento de Santiago aqui na fala dele, onde o próprio governo Lula potencializa e cria as condições para fortalecer a direita e a extrema-direita na sua própria Constituição, coisa que o governo Lula atualmente vem reproduzindo e repetindo. Ou nós não estamos acompanhando que setores bolsonaristas vinculados ao Centrão, inclusive que participaram e apoiaram o governo Bolsonaro, estão sendo puxados para dentro do governo Lula atualmente. Nós estamos vendo isso, nós estamos acompanhando setores mais observadores, que acompanham a política, estão vendo a movimentação do governo Lula, de trazer setores bolsonaristas para dentro do seu governo. Inclusive agora, na votação que tivemos na semana passada, um desses ministros, que é o ministro da Agricultura, que além de ministro é deputado, ele foi liberado do cargo de ministro para voltar ao parlamento e, como deputado, votar a favor do marco temporal. O marco temporal esse que favorece o agronegócio e potencializa o desmatamento. Veja só. E volta depois como ministro do próprio governo Lula. Ou seja, o cara derrubando o próprio veto do governo Lula, do próprio Lula, entendeu? Então, veja só o grau de degeneração dessa política de conciliação de classes do governo Lula, o que pode, sim, desencadear um retorno com mais força de uma extrema-direita mais competente do que o Bolsonaro, vamos dizer assim. Porque Bolsonaro, apesar de ter feito um governo nefasto, ele não consegue se reeleger muito pela incompetência, pela incapacidade, pela falta de carisma, pelo alto grau de incapacidade de articulação política, porque é muito difícil você não se reeleger tendo toda a máquina na mão. E Bolsonaro não se reelegeu, é verdade que por pouco. Lula já desgastado por conta desse passado todo, desse histórico todo, e do desgaste histórico com a própria classe trabalhadora, quase não se elege. Ele se elegeu com uma diferença de 1,5%, menos do que 2%. Ou seja, apesar de todas as barbaridades feitas pelo governo Bolsonaro, o Lula quase consegue não se eleger agora na eleição passada. Então, veja só o grau de degeneração que esse sistema democrático burguês, que nós vamos dizer, o sistema democrático burguês tem um outro nome, que é a ditadura do capital, né? Nós precisamos relembrar sempre, constantemente isso. A democracia burguesa também é um outro nome para a ditadura do capital. Então, nós estamos vivendo uma ditadura do capital.
às vezes com mais voracidade, com mais intensidade, como é o caso de setores vinculados ao bolsonarismo e à extrema-direita, e às vezes de maneira mais light, um pouco mais suave, como é o caso de um governo Lula. Mas todos os dois, apesar das suas diferenças, como foi muito bem colocado aqui pelo professor Ivo e pelo Santiago, todos os dois representam, são governos burgueses, da burguesia, com suas nuances, com suas diferenças, né? Ambos liberais, já foi dito aqui, Lula já declarou publicamente que não é socialista e que é liberal, mas nós temos que fazer uma diferenciação entre o liberalismo puro e duro, com um viés fascista e nazista do Bolsonaro, com um liberalismo, um social-liberalismo, vamos dizer assim, né? Todos os dois se encontram no liberalismo, tanto Lula quanto Bolsonaro. Um com um viés mais extremista de direita, mais autoritário, e o outro com um viés mais de centro-esquerda, um viés mais social-liberal. Tá certo? Então, eu estou falando tudo isso para pontuar o perigo que nós estamos correndo se a gente não construir uma oposição de esquerda responsável, consequente ao governo Lula, no caso da probabilidade grande e crescente de que o governo Lula, a partir da aplicação do arcabouço fiscal do ministro Haddad, que é uma política que vai castigar a classe trabalhadora, que vai arrochar a classe trabalhadora, tende a se desgastar com a classe trabalhadora, e se a gente não tiver preparado para construir uma oposição de esquerda consequente, forte, responsável, que tenha política, que tenha um programa, que tenha um projeto claro, muito provavelmente a extrema-direita volta ao poder a partir desse desgaste do governo Lula, certo? Então, isso aí é uma coisa que está colocada. Eles ficam se retroalimentando, certo? A centro-esquerda, centro-direita, e a direita e a extrema-direita. Vira uma coisa meio Estados Unidos, meio Partido Democrata e Partido Republicano. Uma coisa meio Inglaterra, meio Partido Trabalhista e Partido Conservador. Vira uma coisa meio que está no primeiro mundo sem ter as condições de bem-estar social do primeiro mundo. Você fica uma troca de figurinhas ali, uma alternância entre a direita mais dura, o capitalismo mais pesado, mais puro e duro, e um centro, uma centro-esquerda, uma centro-direita, com um capitalismo mais soft, mais suave, tá certo? Então, esse é um risco grande que a gente corre, por isso, então, que, além de fazer parte da rede brasileira de ex-socialistas, eu também faço parte desse movimento que Santiago citou aqui no começo da fala dele, que é o movimento pela construção de uma frente socialista revolucionária, porque nós precisamos, pelo menos, tentar construir essa oposição de esquerda, com todas essas demarcações que nós estamos fazendo aqui nesse debate, por isso a importância desse debate, com todas as nuances, com todas as diferenciações que a gente tem claro entre o lulismo e o bolsonarismo, mas nós sabemos que ambos representam a continuidade do sistema capitalista. Nenhum deles propõe a superação. E o lulismo, ao aplicar sua política de conciliação de classes e aprofundar a exploração da classe trabalhadora, acaba potencializando a volta da extrema-direita. Então, esse é um elemento que eu queria martelar aqui, como já foi colocado pelos camaradas anteriormente, martelar essa questão, porque isso é um sério risco que nós vamos correr. Porque, veja, foi dito aqui pelo professor Ivo, um salário de 1.320 num país miserável como o nosso. Acabou de sair um estudo do IBGE agora, que nós temos praticamente 40 milhões de pessoas vivendo, da classe trabalhadora, vivendo de bico, sem ter condições mínimas de estabilidade, com trabalho temporário. Santiago faz parte dos entregadores. Nós sabemos as condições que a classe trabalhadora, a partir de todas essas reformas que foram feitas no governo Bolsonaro e no governo Temer, e que, por acaso, o governo Lula não revogou essas reformas. Uma das características do governo Lula é não ter revogado essas reformas anti-classe trabalhadora. Essas reformas que foram feitas por esses governos aí, que eles tanto atacam como governos de extrema-direita, mas que as reformas continuam. Foi citado aqui o novo ensino médio, a reforma do novo ensino médio,
reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Quem não se lembra que quem começou essa história de reforma previdenciária foi o próprio governo Lula lá em 2002. Isso foi um dos elementos que fez com que nós rompêssemos com o governo Lula e fôssemos construir o PSOL. Tá certo? Então, isso aí é uma pessoa mais atenta, quem acompanha a política e quem não é fanático, seguidor do lulismo, há de entender esse tipo de coisa. O que nós estamos falando aqui não é nenhum absurdo. Nós estamos fazendo um debate realista, um debate objetivo sobre a realidade concreta que nós estamos vivendo. E nós queremos superar o lulismo para potencializar, inclusive, o próprio combate à extrema-direita, que só vai ser derrotada definitivamente, Santiago, através de uma revolução socialista, dura, pesada, sem concessões, e não através do reformismo, como muito bem colocou o professor Ivo aqui na fala inicial dele. Não tem a mínima condição da gente superar essas condições de condescendência com a extrema-direita historicamente estabelecida nesse país, através do genocídio indígena, do colonialismo, da escravidão, que durou 300 anos nesse país, o genocídio que dura até hoje, são 523 anos de genocídio contra a nossa população indígena, que continua sendo maltratada, agora com a aprovação do marco temporal, depois do STF já ter dado o voto contrário ao marco temporal, a arrogância, a prepotência dessa elite nossa, dessa burguesia nossa, que tem que ser enfrentada com dureza, e não com condescendência, muito menos sendo chamada para dentro do governo, como faz o governo Lula. Assim nós não vamos derrotar a extrema-direita nenhuma, muito pelo contrário, nós estamos nutrindo os monstros, o governo Lula está nutrindo, está alimentando os monstros, nós não podemos, nós temos que combater sem tréguas esses caras, não é passando a mão na cabeça. Vejam os militares que historicamente comandam esse país, estão sendo super bem tratados, foram poupados agora no golpe de 8 de janeiro, o governo Lula só se mexe um pouquinho, porque quase tomou um golpe no meio da cara, mas quase antes de assumir, com 8 dias de mandato, tomou uma invertida ali, por isso teve que se mexer, mesmo assim pegou só peixe pequeno. Os grandes articuladores dessa tentativa de golpe de 8 de janeiro não sabiam perfeitamente bem que estão sendo poupados, muito pelo contrário, não só estão sendo poupados, estão sendo agraciados, os próprios militares, que historicamente comandaram a barbaridade e a submissão ao imperialismo, como bem colocou o professor Ivo aqui na primeira fala dele, são fiadores dessa submissão do Brasil a esse imperialismo, e o mesmo imperialismo agora que banca esse massacre do Estado de Israel contra o povo palestino, esse genocídio absurdo, e nós não podemos pactuar com isso, nós não podemos de maneira alguma pactuar com isso, nós temos que nos rebelar contra isso, nós temos que nos levantar, denunciar isso tudo, de forma responsável, de forma consequente, com argumentos, entendeu? Sem partir para a baixaria, entendeu? Levantando elementos, levantando argumentos. Então, veja, infelizmente, o PSOL, que nós ajudamos a construir lá em 2002, em 2003, que seria esse instrumento, que seria essa ferramenta para superar o petismo no seu processo de capitulação à burguesia, no seu processo de conciliação de classes, acabou capitulando também. Infelizmente, o PSOL, que eu passei 20 anos primeiro no PT, depois 20 anos construindo o PSOL, infelizmente nós tomamos outra traição no meio da cara. Uma primeira traição do Partido dos Trabalhadores, agora uma segunda traição do PSOL, que passa a compor o governo Lula e passa a fazer parte desse projeto de conciliação de classes, de capitulação. Haja visto a política do Guilherme Boulos, passa a comandar o PSOL nos últimos anos e arrasta o PSOL para a base de sustentação do governo Lula como força minoritária nesse governo de frente ampla, hegemonizado pelo Centrão. Estou vendo aqui que faltam 5 minutos só para acabar. É bom que o Guilherme vá dando um toque aí, porque a gente acaba se empolgando na fala aqui e a gente acaba passando... batido pelo horário, mas eu tenho mais 5 minutos para ir concluindo aqui. Então, veja, o pessoal passa a fazer parte de um dos pilares de sustentação do sistema capitalista que nós sabemos que nós precisamos derrubar para poder dar um mínimo de dignidade para o nosso povo e preservar a natureza e manter as condições de vida da espécie humana no planeta Terra, porque o Brasil tem um potencial ambiental muito grande e faz uma diferença brutal
as políticas que nós vamos adotar aqui nesse país para o equilíbrio ambiental e ecológico no planeta Terra. Lógico que não só o país. Óbvio que isso não pode andar sozinho. Outros países, outros continentes têm que assumir suas responsabilidades também, principalmente os países desenvolvidos do hemisfério norte, que a gente sabe que são os maiores emissores de CO2, tá certo? Mas o Brasil é uma parte importante dessa questão. E o próprio governo Lula tem consciência disso. Tanto tem consciência disso que faz sinalizações nesse sentido, mas são sinalizações demagógicas, populistas, inconsequentes. Tanto que agora, com o fim da COP28, ato contínuo, no dia seguinte do fim da COP28, acaba de leiloar um grande número de poços de petróleo, inclusive em poços de petróleo na foz do Amazonas, caramba. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que você vai preservar a natureza? Como é que você vai falar em preservação ambiental? Metendo poço de petróleo na Amazônia, já não basta Belo Monte, que foi o próprio governo Lula que bancou lá atrás, no caso, a Dilma, enquanto presidente, mas nós sabemos perfeitamente bem que a Dilma era um poste do governo Lula, era bancado pelo governo Lula, pelo próprio Lula, pessoalmente indicada pelo Lula, jamais teria conseguido chegar à condição de presidente sem ter sido indicada e bancada pelo Lula e pelo lulopetismo. Então, veja bem, são todos elementos que nos deixam muito preocupados. Nós temos que ficar muito atentos a essa movimentação toda, porque, veja, essa questão do marco temporal é uma brutalidade, além da questão moral, da brutalidade histórica contra a nossa população indígena, nós sabemos perfeitamente bem que o grau de preservação de florestas nos territórios indígenas, o pouco de preservação de florestas que nós temos nesse país se concentra nos territórios indígenas. Ao não fazer a demarcação das terras indígenas e ao aprovar o marco temporal, você abre espaço para o avanço do agronegócio, para o desmatamento, e a gente sabe que, nato contínuo ao desmatamento, você tem o quê? A pecuária avançando. Então, 3 minutos. Então, além dos poços de petróleo, que a gente sabe que a queima dos combustíveis fósseis são grandes emissores de CO2, o que causa o desequilíbrio ecológico, o aquecimento global, você tem também o desmatamento. O desmatamento que abre caminho para a pastagem, para a pecuária, que também é um elemento de CO2. Então, veja o tamanho da contradição do governo Lula. Não à toa, amplos setores do movimento indígena começam já publicamente a se colocar, só ler as últimas postagens da articulação dos povos indígenas do Brasil, da PIB, criticando o próprio governo Lula pelo corpo mole que fez na aprovação do marco temporal. O que vai agravar todas essas questões que nós estamos falando. Então, para encerrar aqui só com uma imagem que nós tivemos desde a posse do governo Lula, onde ele subiu a rampa, a gente se lembra perfeitamente bem daquele ato populista e demagógico, da pior escola latino-americana que o governo Lula fez ao subir a rampa com um deficiente físico, uma pessoa PCD, uma mulher, um negro, um indígena, e veja bem, esses dias eu vi o próprio rapaz PCD que subiu a rampa com o governo Lula, criticando o governo Lula, que o governo Lula não quis aparecer com um andador, quando fez a sua operação agora. E declarou publicamente que os meus inimigos não vão me ver andando de andador. Essa é uma postura completamente capacitista. Muito pelo contrário, ele devia estar apoiando os PCDs, as pessoas com deficiência. E o próprio rapaz que subiu a rampa com ele foi fazer essa crítica publicamente. 1 minuto para concluir. As mulheres, que foi o outro setor que o Lula subiu a rampa. Veja, as mulheres foram limadas do ministério. A cada ministro mulher que derruba, entra um homem no lugar. A Caixa Econômica Federal, que era toda ela composta na sua cúpula por mulheres, foi entregue para o Centrão agora pelo governo Lula e só entrou homem ali. Veja, os negros não têm representação nenhuma. Veja o movimento que foi dos negros, que durou meses para uma indicação de uma mulher negra para o STF. O governo Lula deu uma banana para eles e meteu logo um homem lá no STF. Movimento LGBTQIA+, mesma coisa. Então, veja, o governo Lula traz de maneira
de maneira demagógica e populista, tentando camuflar, mas todos esses setores que ele tentou manipular desde a sua posse e desde a campanha, inclusive. Então, veja, nós estamos aqui para denunciar tudo isso, para construir a oposição de esquerda, um movimento pela Frente Socialista Revolucionária, para impedir que, a partir do desgaste do governo Lula, a extrema-direita volte ao poder. Eu vou concluindo por aqui, e aí eu faço as minhas considerações finais, e agradecer muito pelo espaço da mesa de debates aqui para essa discussão e para esse debate. Muito obrigado. Então é isso aí, pessoal. Estamos finalizando aqui mais uma live, né, do Mesa de Debates. É a última aí da nossa atividade de final do ano. Quero aqui agradecer ao Ivo, ao Santiago e ao Beto, né, pela participação, né, diferente aí das outras lives, né, que tiveram, né, durante a semana. Essa não vai ter esses 10 minutos de consideração final e debate, né, por conta aí dos participantes usaram aí de 30 minutos do tempo, mas a gente sabe que o debate segue aí ao decorrer, né, da luta, né. Então eu quero aqui agradecer e passo a palavra aí para o Ivo, depois para o Santiago, para finalizar o Beto, para fazer as considerações finais. Bem, eu acho que esses debates devem continuar. Eu acho que você tem uma tarefa importante, Guilherme, de implementar esses debates, porque, de fato, eu acho que nós todos que falamos, embora com algumas diferenciações, concordamos. Há necessidade de reconstruir, eu diria até hoje de construir, porque me parece que nesse país nunca existiu, de fato, uma esquerda revolucionária. E eu acho que uma parte importante dessa construção é o resgate da perspectiva, o resgate teórico da perspectiva revolucionária. Só queria fazer um adendo a uma questão que, pela brevidade, não deu para fazer, que é o fato de que a derrota de todas as tentativas revolucionárias teve um peso enorme do ponto de vista de fazer desaparecer praticamente do horizonte a perspectiva de uma sociedade comunista, de uma revolução que mudasse o mundo. E rebaixou teórica e praticamente a esquerda ao fato de que hoje predomina amplamente na esquerda o reformismo, que é uma coisa que quem conhece minimamente Marx e os debates dos grandes teóricos marxistas deixaram muito claro. Não há solução para os problemas da humanidade dentro do capitalismo. E, no entanto, a maioria dessa esquerda no sentido muito geral, aí, porque a esquerda realmente revolucionária no Brasil, hoje, é muito diminuta. E aí reside um dos grandes problemas, retomar essa perspectiva revolucionária para, conforme as coisas andarem, aí enfrentar, de fato, o que vier pela frente. Muito obrigado, Guilherme. Um abraço ao Marimbondo, um abraço ao Beto e um abraço a todos os que nos ouviram. Um grande abraço. Então, o próximo a fazer as considerações finais, Santiago. Agradecer também ao Guilherme, ao Ivo, ao Beto e tal. Acho que uma importância fundamental, acho que para resgatar essa perspectiva revolucionária e buscar construir e reconstruir uma esquerda são esses debates. Acho que uma das demonstrações de como a esquerda hoje é muito marginal e insignificante no debate político nacional é a falta de debates teóricos. Isso é um reflexo, né, porque os debates teóricos, para os marxistas, eles não são debates no mundo das ideias, né? Eles são debates que buscam embasar uma determinada prática, uma determinada forma de atuar sobre a realidade e refletir também essa atuação. Como a atuação é muito pequena da esquerda, a esquerda é muito marginalizada e, em grande parte, se contenta com essa marginalidade, os debates ficam ausentes. Então, a gente resgatar esses debates é fundamental para a gente dar bases e para refletir sobre o que estamos fazendo e dar bases para os próximos atos. Então, é muito fundamental isso. Daí, parabenizar a todos os companheiros que estão debatendo aqui. É muito fundamental que a gente se ouça também. Os debates na esquerda, por vezes, são... É importante que eles sejam agudos e tudo mais,
mas é fundamental que eles sejam respeitosos, né? Que a gente consiga se entender, ninguém é dono da verdade e tal. Então, também isso, parabenizar os companheiros, parabenizar o Guilherme, o programa cumprir esse papel, né, de ser uma plataforma para onde possam se dar esses debates, e só colocar um ponto a partir do que o Beto colocou, principalmente, que é que durante, e resgatando essa perspectiva revolucionária que o Ivo coloca, que é colocar como, por muito tempo, os reformistas colocaram, na sua perspectiva, no seu debate com as posições revolucionárias, que eles seriam as pessoas realistas e concretas e tudo mais, enquanto nós seríamos os utópicos, né? Eu acho que hoje, cada vez mais, tipo, num sentido de como o Max Weber, o sociólogo alemão, burguês e tal, coloca de uma diferenciação entre uma ética da finalidade, que seria a nossa, de ideais bonitos, mas inalcançáveis, e uma ética da responsabilidade, que seria a deles. Eu acho que cada vez mais hoje a gente vê se inverter isso, e que uma posição revolucionária é uma posição realista e concreta, enquanto uma posição reformista é ela sim utópica. É uma utopia hoje buscar resgatar a conciliação de classes, buscar resgatar um capitalismo que nunca existiu, na verdade, né? Um capitalismo onde os interesses opostos e antagônicos estariam harmonizados, isso nunca existiu, mas estruturalmente, mas conseguia se expressar em alguns momentos na superfície do sistema. Hoje, isso mesmo na superfície do sistema é impossível. Eu acho que a partir dessa perspectiva que temos que debater com a com essa esquerda por dentro do sistema. Que essa esquerda, como o Beto bem colocou, como essa esquerda dentro do sistema, ela prepara a extrema-direita. Quando o governo Lula traz todo o centrão para o seu governo, quando ele trai as ilusões que se criam nele, por exemplo, essa questão do discurso ecológico com o qual o Lula dialogou muito, e depois vai lá, logo depois da COP 28, que está falando que não conseguiu sequer emitir um comunicado falando de eliminação dos combustíveis fósseis, né? Fala em transicionar para o fim e tudo mais. Logo depois disso, o governo Lula vai lá e leiloa uma série de postos de petróleo e tudo mais. Essa traição das ilusões que vão se criando no governo petista, esse atrair a extrema-direita para dentro do governo, é criar as condições para uma extrema-direita ainda mais forte num período muito próximo. Certo? Então é a partir disso que a gente deve discutir e mostrar como uma perspectiva de esquerda classista, que é a única alternativa, ela não é uma alternativa só para um futuro, é uma alternativa para manter o mínimo grau de civilidade que temos no presente. Uma alternativa revolucionária hoje é necessária para manter o mínimo de civilidade que o sistema burguês criou no Brasil, ou internacionalmente, inclusive, né? Então, pensar isso, que corremos contra o tempo. Então, convidar todos, convidar o professor Ivo, inclusive, a construir, a conhecer o movimento por uma frente revolucionária e tal, na medida em que pode contribuir bastante, pelo menos venha conhecer com a gente, viu, Ivo? Acho que é isso. E agradecer a todos os companheiros e a todos que estiverem ouvindo e que forem ouvir. Só para finalizar aqui, gente, lembrando que eu peço para ser sucinto, né, nas considerações finais, por conta, né, do tempo, né, como eu falei, eu vou sair daqui e ir embora para minha casa, né, e para não ficar muito tarde, né, até porque, né, eu acho que eu vou de carona e tem criança também, né, então eu peço para ser sucinto aí nas considerações finais. Então eu passo a palavra aí para o Beto. Sucintíssimo serei, mesmo porque muito já foi dito, o acordo é muito grande entre nós, eu pelo menos tenho bastante acordo, fiquei muito feliz com esse debate, saudar mais uma vez o mesmo debate, Guilherme, Santiago, professor Ivo, um prazer muito grande debater com vocês, espero que esses debates continuem, e dizer que as lutas estão acontecendo, Guilherme, as lutas estão acontecendo. Nós estamos aí apoiando várias lutas estudantes, a gente viu o movimento dos estudantes na USP, na Unicamp, os entregadores, os servidores públicos, os setores da saúde, os enfermeiros lutando pelo seu piso, os professores de várias greves, a luta contra o novo ensino médio, enfim, nós estamos, os ambientalistas, os indígenas, os sem terras que não têm a sua reforma agrária feita, a demarcação das terras indígenas, ou seja, a luta, os operários nas fábricas, várias fábricas parando, lutando pelos seus direitos, enfim, nós estamos aqui apoiando essas lutas todas e convidando os trabalhadores para vir construir conosco esse movimento pela Frente Socialista Revolucionária, essa oposição de esquerda ao governo Lula, justamente para impedir que a extrema-direita chegue mais uma vez ao governo e ao poder,
quando essas políticas do governo Lula começarem a fazer efeito e prejudicarem a classe trabalhadora. Então, grosso modo, é isso aí. Saudar os companheiros debatedores, os organizadores e a turma que está nos assistindo agora e que vai nos assistir depois. Então, é isso. Estamos à disposição para novos debates. Um grande abraço, um bom fim de semana e até a vitória, camaradas. Em luta sempre. Então é isso aí, pessoal. Passando aqui na tela para se inscrever no canal do podcast Mesa de Debates, acompanhe o nosso trabalho. Se Facebook, TikTok, Instagram, se inscreva, curta, comenta, né, em outros vídeos que nós puder contribuir. 385 007 02800 CPF, lembrando que nós somos uma mídia independente, não dependemos aí, nem queremos dinheiro do Estado, né, e também nem do capital privado, então para a gente continuar fazendo as nossas atividades, continuar, né, produzindo vídeos, trazendo conteúdo e crescer, né, principalmente, né, tentar alcançar um número maior de pessoas, a gente, né, e, né, a gente sabe que os peitos da extrema direita e a grande mídia, eles possuem muito dinheiro. Então, para enfrentar esse sistema todo, a gente precisa, né, da sua ajuda. Então, muito obrigado a todos e fui!